Aleluia. Cumprimentamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos entregar ao Senhor o nosso domingo, nosso culto de adoração, nosso culto de louvor. Agradecer a Ele por tudo que nós vivemos essa semana. Oremos. Amado das nossas almas, nosso grandioso Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, primeiramente para te render graças, para te render louvores por tudo que o Senhor fez durante essa semana nas nossas vidas. Deus, incontáveis são os milagres que o Senhor tem feito por nós. Incontáveis são as tuas misericórdias, Deus, derramadas sobre as nossas vidas todos os dias. Pai, nós te glorificamos, nós bendizemos, nós te honramos por tudo que tu és, por tudo que tu fazes por nós. Jesus, nós queremos te apresentar o culto do nosso domingo, esse momento de entrega ao Senhor, Pai. Que o nosso coração e a nossa mente ela esteja conectada contigo, Pai, e que tudo que a gente trouxe de melhor esteja sendo entregue em tuas mãos. Que aquilo que tem que ser transformado, Pai, que o Senhor possa estar neste momento tendo liberdade para transformar. Nós te oramos, Pai, nós te pedimos que este lugar seja cheio da tua presença, cheio do teu Espírito Santo, Deus. Que esse lugar que é a nossa vida, é a nossa casa, ele seja ocupado pela luz que o Senhor traz a cada um de nós. Deus, que toda a escuridão ela seja desfeita, Deus, pela luz do Senhor Jesus que vai entrar neste lugar. Pai, eu te peço pelo lar de cada um dos meus irmãos, Deus, pelo lar dos meus vizinhos nesse momento que está ouvindo o nosso culto, ouvindo o culto de adoração ao Senhor, que o Senhor possa estar visitando os lares nesse momento, que o teu Espírito Santo esteja ministrando aos corações que estão necessitados, porque nós sabemos que nós sempre precisamos da tua palavra, nós sempre precisamos da tua direção. Então que o Senhor esteja neste momento falando aos nossos irmãos, aos nossos vizinhos. Palavras, Deus, palavras de conforto, palavras de direcionamento, palavras de amor. Que o Senhor possa estar agindo neste momento. Eu te clamo, Deus, pelos leitos de hospitais, pelas pessoas que estão nessa rua aqui de trás. Deus, que a nossa voz, que o nosso louvor, ele chegue até esse lugar. Que essas pessoas elas possam ser acariciadas pela tua bondade, Senhor, pelo teu refrigério. Jesus, os dias são difíceis, Pai, hospitais lotados, Senhor Jesus, mas nós acreditamos que contigo nós podemos ser vitoriosos, meu Deus. Nós clamamos pelo teu Espírito Santo, nós clamamos, Deus, pelo teu poder que desfaz todo mal, pelo teu poder, Deus, que destrói toda a arma do inimigo, Jesus. Nós te clamamos, Pai, esteja neste lugar. Esteja neste lugar. Enche os nossos corações. Enche este ambiente, este templo da tua fumaça, Deus. Que não vejamos nada, mas que vejamos sim o teu poder, o teu Espírito Santo agindo. Traz os nossos irmãos, Deus, aqueles que não chegaram debaixo da tua proteção. Nos dá momentos especiais contigo. Nós queremos declarar para todos que a nossa fé ela está depositada naquele que é vitorioso para vencer todas as coisas. Que a nossa fé está depositada naquele que pode fazer o milagre acontecer. Que a nossa fé está depositada naquele que é capaz de fazer o impossível acontecer. Nós te glorificamos, nós bendizemos teu nome, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.
lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Ele está acalmando a tempestade. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso
Nós cremos no teu poder, Jesus. E que tu és vitorioso em todas as batalhas. Porque o meu general de guerra não se levanta para perder. O meu Senhor nunca se levantou para perder em situação nenhuma. E se você está enfrentando alguma situação que é complicada demais, eu te digo, aquele que pode se levanta sempre para vencer. Então, se é o nome do Senhor que você tem clamado, acredite, a vitória está próxima. Nós confiamos no teu poder, Jesus. Nós confiamos no teu poder, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu descanso em ti. Eu descanso em ti. Eu espero em ti, e mesmo em meio às ondas não temerei. A minha vida vou viver todos os dias pra te amar, E mesmo em tribulações eu busco forças pra adorar. Jesus, eu danço pra ti, Jesus, e não importa o que aconteça, confiarei na tua palavra. Eu corro pra ti, Jesus, eu danço pra ti, Jesus. Sei que nada vai me separar, nada vai me separar de ti. A minha vida vou viver todos os dias pra te amar, e mesmo em tribulações eu construo forças pra adorar. A minha fé firmada está no que a Bíblia diz pra mim. Eu sou mais que vencedor. Eu corro pra ti, Jesus, eu danço pra ti, Jesus, e não importa o que aconteça, confiarei na tua palavra. Eu corro pra ti, Jesus, eu danço pra ti, Jesus. Sei que nada vai me separar, nada vai me separar, nada vai me separar, nada vai me separar de ti. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. Quando mais eu precisei, tua mão me
alcançou. E um milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração, um milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E um milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração, um milagre. Às vezes a gente nem sabe como as coisas acontecem na nossa vida, mas de uma coisa a gente sabe e tem certeza, que foi a mão do nosso Deus, a poderosa mão dele que fez. E as pessoas não vão entender como foi que aconteceu, como foi que você foi curado, como foi que você conseguiu o seu emprego, restaurar a sua vida, restaurar a sua família. Mas nós precisamos dizer ao mundo todo que foi a mão de Deus, que foi o nosso Deus que fez. Precisamos testemunhar o poder de Deus para todos, para que eles creiam que foi a mão de Deus que fez em nossa vida e que também pode fazer na vida deles. As nossas palavras podem convencer, as nossas palavras podem explicar, mas só o nosso testemunho é que vai transformar as vidas, porque o nosso testemunho ele é forjado pelo Espírito Santo de Deus, pelo caráter de Deus em nossa vida, através dos nossos atos, daquilo que nós testemunhamos, é que as pessoas vão ver que foi verdadeiramente Deus que fez. Por isso que a nossa missão é testemunhar, é falar, é gritar para os quatro cantos que foi a poderosa mão de Deus que fez, a poderosa mão de Deus que deu, a poderosa mão de Deus que nos tirou de onde nós estávamos, a poderosa mão de Deus que nos transformou. E é por isso que nós vamos cantar. Eu vou contar pra
Deus restaurou com a cabeça a minha erguida, vida, me com a deu nova voz, com novas uma vestes, com um novo brilho no olhar, que voz foi Deus que para nos deu. minha geração. Esse é o milagre. Milagre da mão de Deus em nossa vida. Que muitas vezes, lembre-se, nós não precisamos entender, precisamos apenas acreditar que foi o nosso Deus. Aleluia. Enquanto a gente está buscando pelo milagre, tem noites turbulentas e tem dias mais ou menos. Eu acho que essa é a melhor frase, né? Noites turbulentas e dias mais ou menos. Porque enquanto a gente busca ali pelo milagre, a batalha é constante. A gente vê os dias se passando, enquanto aquilo que tanto a gente deseja não chega, o coração se entristece, a ansiedade chega, a gente quer ficar abatido. E eu estava lendo um texto interessante de uma criança que a mãe chamava para orar todas as noites. E ela fez: Deus, Ele é esquecido, é? Porque toda noite a gente pede a mesma coisa. Interessante a criança ter essa audácia de falar algo tão interessante, né? E a mãe dela fez: Ele não é esquecido, mas Ele gosta de que a gente fale sempre com Ele sobre essas coisas. E a gente vai repetir de novo essa oração, tá certo? Ele fez, tá certo. Mais interessante o que ele falou. E é desse jeito. Quando a gente está na busca pelo milagre, a gente sempre fica ali batendo na porta, clamando ao Senhor. E tem dias que são mais difíceis do que outros. Tem noites que estão mais turbulentas do que outras. Mas, todavia, nós nos alegraremos no Senhor. Nós continuaremos de pé, continuaremos de joelho, clamando pelo milagre tão esperado. E nós vamos louvar essa música, clamando pelo nosso milagre. Se você está esperando aí ainda, está batendo na porta, ansiando pelo teu milagre, então use essa música como combustível. Todavia você se alegrará no Senhor durante esse período tão complicado, que é o período da espera pelo milagre. Amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Ele não vai deixar você, não. Por mais pressão que seja A situação, o controle, Ele continua no controle de tudo. Na palma de tuas mãos, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você acredita? O Senhor continua pelejando com você. O Senhor continua pelejando por você. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor, que o Senhor seja a nossa torre forte nesse dia. No dia, Jesus, que a alegria faltar, Jesus, e que a preocupação quiser tomar conta do nosso coração, com essa indecisão do que vem pela manhã, do que vai acontecer com os nossos filhos, com os nossos parentes, com a nossa situação financeira, com o nosso casamento. Jesus, toda vez que a indecisão, o medo, essa insegurança quiser sondar o nosso coração, que a gente acredite que o dia de amanhã ele te pertence e que o Senhor estará conosco mais uma vez, nos fazendo vencer situações difíceis. Pai, nós precisamos acreditar que o Senhor é o Deus de amor que não nos desampara. Que essa palavra ela possa ecoar no nosso coração nesta noite. O Senhor não nos desampara. O Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando dos nossos. Não há o que temer. Todavia nos alegraremos, mesmo em dias de tempestades, dias de tempestades fortes. O Senhor continua cuidando. O Senhor não nos desamparará. Você pode dizer isso? Ele não vai me desamparar. Ele não vai me desamparar. O meu coração, ele está firme nas promessas daquele que não me desampara. Todavia eu me alegrarei quando eu acordar e não ver, quando eu for dormir e não enxergar, e o meu coração ele quiser desacreditar, eu vou crer que Ele não me desampara, que Ele continua no controle, de que Ele está cuidando desse processo. Ele não me desampara. Ele nunca me desamparou. Ele está nesse processo. O Senhor está nesse processo. Você tem um Deus que não vai te deixar em situação nenhuma. Acredite, o Senhor não te desampara. Que você possa sentir neste momento esse aperto de mão bem forte, que não vai vir de ninguém, vai vir do Senhor, te colocando neste lugar de novo, de fé, de crença, de que as coisas estão acontecendo.
de que Ele está no controle e de que tudo só pertence a Ele, meu irmão. O Senhor não nos desampara. Em nome de Jesus. Pastor Daílon, até aqui à frente, por favor. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Aleluia. Sempre há de existir Um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Estenda suas mãos até aqui à frente, em direção ao nosso pastor. Assim, Senhor, como nós declaramos que Tu és o nosso caminho, é Tu que nos guia, que nós nos rendemos a Ti. Nós queremos te apresentar o nosso pastor, para que com a fé que nós temos em Ti, que vem de Ti, as palavras dele sirva de guia para o nosso espírito, para os nossos pés. Que as instruções vindas de Ti, Senhor, do trono dos céus, elas entrem no nosso coração, elas fiquem cravadas, que na nossa mente sempre venha a clarear os nossos pensamentos para nos direcionar, para que nós não percamos o nosso alvo e que mesmo se nós nos desviemos em algum momento da nossa vida, o Teu Espírito Santo nos faça lembrar da palavra de hoje. Que as palavras, Pai, que saiam da boca dele, que sejam eficazes. Que o nosso coração e a nossa mente entendam. Que a mensagem que seja pregada nesta noite, que sirva para toda a nossa vida. E que assim como nós cantamos, que nós iríamos correr e cantar e contar todos os milagres que Tu tem feito em nossa vida, que essa palavra sirva para nós levarmos a todos, porque essa palavra é palavra de fé, palavra de milagre, palavra de cura. Que as Tuas mãos estejam estendidas sobre a família do nosso pastor, sobre o seu ministério, sobre essa igreja, sobre cada um que aqui está representando a família, os amigos. Que através dessas palavras nós sejamos transformados, melhorados segundo a Tua vontade, para Te servir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Abra o seu coração em nome de Jesus. Prostre-se diante dele, declare a ele: Tu és o único. E como essa canção diz, irmãos, nós clamaremos a ele, nós nos prostraremos diante dele e declararemos que o Senhor, o nosso Deus, Ele ouvirá as nossas orações, Ele atenderá ao nosso clamor,
Ele estará conosco todos os dias, como a própria palavra nos promete, até a consumação dos séculos. Amém? Os irmãos podem sentar. Abra sua Bíblia, meu irmão, em Mateus, capítulo 5. Mateus 5, a partir do verso 33. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, disse Jesus, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém? E queridos irmãos, Jesus, ele continua trazendo aos seus discípulos a realidade do reino dos céus, a realidade de um discípulo que espelhará Jesus. Discípulos estes que foram convidados para serem sal e luz, discípulos estes, como continuamente nós temos dito, que foram convocados por Jesus para viverem as bem-aventuranças, para se deliciarem por serem fiéis, por serem aqueles que choram, aqueles que se humilham, aqueles que têm o seu coração quebrantado, aqueles que têm fome e sede de justiça. Jesus, ele vai trazer essa construção de novos discípulos do caráter de Cristo na vida de cada um de nós. Ele vai falar sobre a lei e, como nós dizíamos há alguns domingos, Jesus agora ele vai começar a destrinchar alguns dos mandamentos que nós encontramos no livro de Êxodo. E ele trabalhou sobre o homicídio, ele tratou sobre o adultério, ele trouxe a realidade do divórcio, e agora ele vai falar sobre outra questão que está em nosso coração, que é a realidade da nossa palavra. Eu às vezes converso com meu sogro, muitas vezes, e meu sogro ele tem alguns jargões muito interessantes, e ele diz o seguinte: olha, Adeildo, a minha palavra é um tiro de 12, que não falha. E é interessante, irmãos, que durante algum tempo ele chegou a ser candidato e a ser vereador na cidade de Aliança, e o jargão dele, o viés político dele era compromisso com a palavra. E sabe o que eu acho mais interessante, irmãos, é que os anos estão passando e nós estamos perdendo a essência do comprometimento que temos com a nossa voz, com aquilo com o qual nós proclamamos, com aquilo que nós dizemos. Enquanto no passado as pessoas elas se comprometiam verdadeiramente com aquilo que elas diziam,
Muitas vezes, e até desde o tempo de Jesus, muitos utilizavam o artifício da promessa, do juramento, para tentar comprovar algo que não era verdade. E Jesus aqui, ele vai trazer mais um ensinamento com a necessidade e nos convocando a uma vida de verdade. A uma vida, irmãos, em que nós não estamos apenas vivendo e discursando à toa, mas que de fato, quando as pessoas olharem para nós e observarem o que nós dizemos, elas dirão: eis que há verdade nos seus lábios. Se nós dizemos sim, que assim seja. Se nós dizemos não, que não seja. Mas que não venhamos proclamar nada falsamente. E nessa noite, queridos, nós somos convidados, convocados por Jesus a vivermos a verdade. Convocados à realidade da verdade em Cristo Jesus. E quando nós observamos isto, quando nós percebemos que Jesus, ele está trazendo um discurso contínuo aos seus discípulos, e que a cada um dos mandamentos e a cada situação que ele fala, que ele retrata, ele traz uma nova realidade, uma realidade mais profunda, por que não dizer uma realidade mais difícil, mas necessária na vida daqueles que estão com Cristo. E nós percebemos aqui, queridos, 3 situações que nós precisamos vivenciar, para que tenhamos sim a nossa vida pautada na verdade que é Jesus. A primeira coisa que eu percebo nesse texto, irmãos, é que Jesus nos convoca a não utilizarmos artifícios mentirosos. O que eu acho mais interessante, quando nós vamos ler alguns comentários bíblicos, algumas coisas relacionadas à cultura judaica, é que os juramentos eram utilizados para tudo, menos para a verdade. É como se eles se comprometessem tanto com Deus, que eles dissessem: eu não vou jurar por Deus naquilo que é verdade, porque eu sei a responsabilidade que eu tenho sobre isso. Mas eles sempre utilizavam como atalhos para esconder mentiras que estavam em seus corações. Os judeus, eles faziam constantes juramentos. E quantas vezes, irmãos, nós utilizamos o juramento, a promessa: eu prometo, eu juro. Olhe, diante de Deus, pela minha saúde. Ou então eu quero que fulano morra, se isso não for verdade. Queridos, a palavra do cristão precisa ser o sim e o não. Nós não precisamos ser testados sobre juramentos humanos, porque o Deus que está nos céus, ele já conhece o nosso coração. Nós somos convocados a ter apenas uma palavra: sim ou não. Nós somos convidados, irmãos, a não precisarmos confirmar absolutamente nada por juramento, a não termos a necessidade. Há uma máxima que diz que no passado os homens faziam seus compromissos pelo pelo do bigode. E eles arrancavam ali um pelo do bigode, colocavam em cima da mesa e diziam aqui: isso aqui é minha palavra. Queridos, nós não precisamos mais disso, porque Jesus já nos deu uma direção de não utilizar artifícios para acobertar mentiras, mas para vivermos aquilo que nós dizemos, e assim as pessoas confiarão no que nós falamos. Tiago capítulo 5 verso 12 vai dizer absolutamente a mesma coisa: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Por isso, queridos, nós aprendemos nessa noite uma valiosa lição. Jesus traz mais um profundo ensinamento de não utilizar jeitinho brasileiro,
mas de que as nossas promessas, os nossos juramentos, eles não sejam colocados como cortina de fumaça sobre uma mentira, mas que nós falemos daquilo que nós vivemos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós somos, daquilo que nós extraímos de dentro de nós, o louvor e a adoração que sai de você, porque, querido, se você tem prometido falsamente ou jurado falsamente, a tua adoração, ela é nula. Nós somos convocados a uma vida segundo a verdade, em que sim é sim, não é não. E o que passar disso não vem do reino dos céus. Mas há uma segunda lição, queridos, que nós precisamos compreender. É que Jesus nos mostra nos versos 34 ao 36 que nós não devemos jurar por absolutamente nada, nós devemos é viver. Se nós observarmos o verso 34 em diante, vai dizer: mas eu digo, não jurem de forma alguma. Não jurem pelo céu, não jurem pela terra, não jurem por Jerusalém, nem mesmo pela cabeça de vocês. Jesus está dizendo: olha, não há mais necessidade de vocês jurarem por vocês mesmos. Vocês precisam viver aquilo que vocês têm declarado. E é isso que Jesus convida nessa noite a nossa igreja, os nossos irmãos, as nossas famílias, a vivermos de fato aquilo que pregamos, aquilo que nós cremos. Não jurando por absolutamente nada, queridos, mas tendo a certeza que no sangue de Jesus que foi vertido sobre a cruz, todas as coisas foram consumadas, e que se nós cremos neste Cristo, viveremos como Ele viveu, nos entregaremos como Ele se entregou, e diremos e falaremos a verdade, assim como Ele falou. Sabe, irmãos, Deus, Ele conhece os nossos corações. Deus sabe exatamente o que arde no teu coração dia após dia. Então, se você tem chegado para pessoas, ou se você tem chegado a alguém específico e você tem trazido promessas nulas, querido, mude o discurso. Jesus nos chama a mudar, a nos transformar, a sermos novas criaturas, a vivermos uma nova realidade de vida, a não sermos aqueles que vivem na fachada das promessas, mas que de fato falam aquilo que vivem. Ele sabe exatamente o que arde dentro de nós. Não adianta, irmãos, jurarmos por absolutamente nada. Não adianta dizermos que é pelos céus. Não adianta dizermos que é pela terra, não adianta dizermos que é por alguém, não adianta dizermos que é por nós mesmos, ou pela terra que vivemos, porque, embora a pessoa com a qual nós estamos lidando, ela acredite em nós, Jesus sabe exatamente o que passa em nossos pensamentos, o que está no nosso coração. E o que às vezes as pessoas acreditam que as bem-aventuranças trazem mais dificuldade, na verdade aqui Jesus está trazendo uma facilidade. É praticamente Ele dizendo: olha, povo de Jerusalém, vocês precisam tirar as máscaras que vocês têm, porque diante do seu Deus não há máscara, não há mentira, não há falsidade, porque Ele conhece o que nasce do coração de vocês. Porque Deus, como conhecedor de tudo e de todos, Ele é afrontado diante de tais juramentos vazios. Os céus são o trono de Deus, a terra é o pó, ou como diz o texto, é o estrado dos seus pés. Jerusalém é a cidade do rei, e nós não conseguimos mudar a tonalidade dos nossos fios de cabelo,
para podermos prometer por qualquer coisa. Irmãos, não tem tintura que faça o seu cabelo, que é branco, se tornar preto para o resto da vida. Nós só fazemos algo temporário, algo que não vai expressar de fato o que existe. E Jesus aqui está nos convidando, queridos, a vivermos a verdade, a termos a nossa vida pautada naquilo que nós somos. E se somos cordeiros com Cristo do reino dos céus, vivamos como tais. Nós somos convidados a uma vida de santidade, em que não sejamos levados a juramentos vãos, mas a praticarmos a verdade diante de Deus e diante dos homens. Discípulos de Cristo, servos do Senhor, seguidores, mas não como seguidores de redes sociais, discípulos como aqueles que se assemelham, para que aonde nós cheguemos, as pessoas olhem para nós e digam: há verdade naquilo que ele fala, há verdade naquilo que ela vive, há verdade dentro daquilo que nós publicamos e daquilo que nós fazemos. Em um tempo, irmãos, de fake news disseminada aí à torta e à direita, em um tempo em que nós muitas vezes vivemos uma fachada, em que nós publicamos uma realidade que nós não vivemos, em que pessoas estão aí o tempo todo vivendo na miséria, mas publicando tudo que for de ostentação. Jesus está dizendo: olha, parem de trazer garantias nulas à vida de vocês, vivam a verdade, não jurem absolutamente nada, não prometam absolutamente nada, seja a palavra de vocês uma só. E é esse convite que Ele nos faz nessa noite, queridos, o seu convite para que nós possamos entender e até mesmo finalizar este breve raciocínio desta noite, é para que o nosso sim seja sim, e para que o nosso não seja não, porque o Senhor, Ele nos conhece. Uma vida debaixo de santidade e verdade revelará as atitudes que estão e que nascem nos nossos corações. Jesus, irmãos, Ele não está trazendo apenas um modelo daquilo que seriam os discípulos. Ele está extraindo dos discípulos a raiz do pecado do coração dos homens. Porque neste discurso, neste sermão do monte, é que nós vamos perceber que existiam homens que não eram humildes e por isso não se sentiam bem-aventurados, não se sentiam felizes. Existiam homens que de repente, mulheres, jovens, crianças, que não eram pacificadores, e por isso eles não encontravam a resposta que eles estavam procurando, e é por isso também que eles não se sentiam bem-aventurados. Entre aqueles homens, irmãos, existiam pessoas que não eram sal nem luz, que não eram verdadeiras em sua casa, ou entre seus amigos, ou na igreja, não adoravam verdadeiramente. Mas como Jesus, Ele nos traz em sua palavra, chegou o tempo, queridos, de adorarmos em espírito e em verdade. Chegou o tempo de nós dizermos sim ao Senhor e não ao pecado, e que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Mas não jurarmos falsamente, porque o Senhor conhece a raiz do pecado que está em nosso coração. Se eu vivo falsamente, eu juro falsamente. Mas se eu vivo verdadeiramente, eu não preciso jurar absolutamente nada. Por isso, nessa noite, seja impulsionado a uma vida de verdade, a uma vida pautada em Cristo, a uma vida que reflete o caráter dele. Primeiro, para que nós não precisemos jurar nada, para que a nossa palavra seja como uma flecha.
E segundo, para que Deus seja glorificado através de você, para que o Senhor seja reconhecido através da sua vida. Jesus, Ele nos chama nessa noite para nos assemelharmos a Ele, para que Ele possa ser glorificado através do nosso sim, através do nosso não. Vamos atender essa convocação de Jesus e vivermos esta verdade do reino, porque se assim desejamos viver, irmãos, assim nós seremos vistos como aqueles, queridos, que não utilizam artifícios mentirosos para justificar o pecado que está no seu coração, como aqueles que não juram não mais por absolutamente nada, porque entendem a profundidade de um juramento, porque vivem o que falam. Somos convidados nessa noite para que o nosso sim seja sim, para que o nosso não seja não, e para que Jesus seja glorificado aonde nós chegarmos. De onde você vem? Para onde você vai? Às vezes nós estamos como folhas secas soltas ao vento, que não tem uma direção. Nós não somos dessas pessoas. Nós somos daqueles irmãos que nós fomos enraizados numa videira chamada Jesus. E que uma vez enraizados nós começamos a brotar galhos, e estes galhos brotaram frutos. A nossa procedência é procedência do reino, e é por isso que nós replicamos e representamos o reino. É por isso que nós vivemos o reino. É por isso que nós rejeitamos e dizemos não ao pecado. E é assim que viveremos, como se no céu já estivéssemos. Mesmo que a luta seja diária, mesmo que as dificuldades sejam constantes, mesmo que a tentação bata na porta, nós somos convidados a viver esta realidade. Uma realidade que reflete Cristo, uma realidade que vive por Cristo, uma realidade que aponta para o céu. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Feche seus olhos. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, Jesus, nós estamos perdidos e tentamos justificar, ó Deus, fazendo promessas nulas, promessas vãs, dizendo que não mais faremos ou não mais falaremos algo. Mas se não for a tua misericórdia e a tua graça, Senhor, tais juramentos, eles são nulos e vazios. E nessa noite, Senhor, nós somos convidados a vivermos a verdade. Por isso, Senhor, nós te clamamos, nós te pedimos, coloca sobre nós verdade, coloca em nossos corações o sim e o não, coloca em nossos corações a convicção que o teu filho Jesus tinha quando ele se entregou na cruz. Coloca em nossos corações a necessidade de vivermos segundo a tua palavra, segundo a tua verdade. Coloca em nossas vidas a certeza de que não é para nós nem por nós, mas é por ti, Jesus. É para o teu reino, é para a tua glória, é para exaltar o teu santo nome, é para declarar que tu és santo, tu és digno, tu és Senhor.
Tu és aquele que conduz as nossas vidas. Por isso, nessa noite, Senhor, muda a chave dos nossos corações, para que o nosso discurso seja alinhado e afiado como a Tua palavra. Para que as pessoas passem a nos ouvir e entender que nós não precisamos mais jurar. Nós precisamos do sim ou do não, porque a nossa procedência é do reino dos céus. Continua conosco. Não nos deixa vacilar em momento algum. Que possamos resistir bravamente ao pecado. E que as nossas vidas exaltem ao nome de Jesus. Assim te oramos. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que sejamos, irmãos, como espadas afiadas, prontas para a guerra, e que a nossa palavra ela seja de fato a representação daquilo que o Senhor busca em nós, a verdade, o sim e o não, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Queridos, queremos glorificar a Deus neste momento pela vida dos nossos irmãos Tássio, nossa irmã Jéssica, os bebês. Qual o nome das meninas? Maria Clara e Maria Alice. Maria Alice já está aí, olha, já foi arrebatada, já está descansando aí, cochilando. Que Deus possa cobrir de bênçãos a família de vocês. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Tenha em nossa igreja, na minha família, na família de todos nós, uma extensão do seu lar. Contem sempre conosco. E vocês estão nos nossos corações e nas nossas orações em nome de Jesus. Amém? Amados, nós vamos recolher dízimos e ofertas. Vou convidar o irmão Ariston a passar pertinho dos irmãos. E você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe sua oferta, você poderá abençoar a casa do Senhor. Os irmãos que não são da igreja, não se constranjam. Você que assiste esse culto, você pode também contribuir. Entre em contato conosco e nós te daremos as diretrizes de como você pode ser um abençoador na obra de Deus. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar e cobrir vossas vidas de todas as necessidades em nome de Jesus. Queridos, nós estamos chegando aos momentos finais do nosso culto. Queremos inicialmente avisar os irmãos que o Congresso Jovem da IBP Aliança é um congresso em que toda a nossa juventude normalmente participa. Ele está para ocorrer este ano, nos dias 15, 16 e 17 de julho, lá na Igreja em Aliança. Nós já estamos com o modelo da nossa camisa. Os irmãos que desejarem poderão entrar em contato conosco. E a camisa está sendo vendida a R$30. Pode ser pago em 2 vezes. E o pedido ele vai até o dia 24 de abril. E aí, dia 24 de abril seria o pagamento da primeira parcela. E a segunda pode ser paga até dia 26 de junho. Então tem um tempo
interessante. Os irmãos que desejarem, falem conosco para que nós possamos mandar a relação de pedido de camisas, e os irmãos, mesmo que não comprem as camisas, convidadíssimos a participarem do Congresso Jovem 15, 16 e 17 de julho de 2022. Amém? E o tema será enraizados e edificados em Cristo. Será uma bênção. Nossas atividades, irmãos, seguem normalmente, terça-feira, 7h15, sala de oração aqui na igreja. Quarta-feira, milagres também aqui na igreja, mas às 7 horas. E domingo estaremos aqui mais uma vez para celebrar ao nosso Senhor. Próximo domingo já é o último domingo? Então, celebraremos ao Senhor com a Santa Ceia. Estaremos aqui, se Deus permitir, adorando, exaltando o nosso Deus. Orem pela recuperação do pastor Jobson. Ele se submeteu a uma pequena cirurgia nos dentes para a retirada dos sisos. Está em casa, de molho, se recuperando. E cremos que próximo domingo ele estará conosco. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar, e em seguida o obreiro Alisson, com um trechinho de uma canção, adorará o Senhor para finalizarmos o culto desta noite. Amado Deus, poderoso Pai, nós queremos te bendizer, Senhor, e te exaltar por mais um culto, Senhor, que nós entregamos a Ti. Recebe, Senhor, o nosso culto racional. Recebe, Senhor, aquilo que nós viemos entregar, as nossas vidas ao Teu altar, Pai. Que a nossa semana, Senhor, seja uma semana de bênção e de paz. Que o Teu nome, Senhor, continue sendo exaltado através das nossas vidas. Que tenhamos em nossos corações a certeza de que somos discípulos, ministros do Teu Evangelho, da Tua Palavra, até a Tua volta. Que possamos, Senhor, viver céu na terra. Que possamos, Senhor, proclamar o Teu reino. Que o nosso sim seja sim, e que o nosso não seja não, para a glória do Teu santo nome. Nos leve em paz aos nossos lares. Nos dá uma semana de bênção e de paz. É a nossa oração, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Salvação.